Oi, meu nome é Rebeca Mussolini e estamos começando mais um Mulher Destemida. No Mulher Destemida de hoje temos uma convidada especial, Gabriela Cristina! Oi, gente! Eu decidi chamar a Gabi hoje para compartilhar conosco um pouco do seu testemunho, da sua vida pessoal e muito mais. Bom, para quem não sabe, eu e a Gabi somos da mesma igreja, né, Gabi? Verdade. Gabi, lá na igreja vai ter um retiro jovem no ano que vem. Fala um pouquinho, né, pro pessoal que está nos ouvindo, quem ainda não sabe, quem sabe alguém acaba se interessando e queira participar, né, queira ir no retiro. Bom, o nosso foco hoje é trazer mais perto os jovens de dentro da casa. A nossa igreja tem muitos jovens, mas não são todos eles que se envolvem, né? E aí a nossa liderança ali do Ministério de Jovens teve essa ideia e eu ali abracei junto com ela mais algumas irmãs e a gente tá trabalhando nesse propósito para Vai que ser quando mesmo? dia 19, 20 e 21, se eu não me engano, não é não. Qual que é o Acho que é valor? R$ 280 280 reais e tem que dar a entrada agora em janeiro, né? Isso, até dia 20. Isso, acho que é 80 reais, né? Mas eu vou colocar aí na descrição para quem se interessa poder participar. Gabi, conta um pouquinho pra gente aí como foi um pouquinho da sua jornada cristã, como que você conheceu Jesus, quando que foi, quem te apresentou, como que Jesus entrou na sua vida? Bom, eu demorei um tempo bom, assim, pra eu me posicionar espiritualmente. Eu conheci a Igreja Vida Nova, na verdade, quando eu tinha uns 14 anos, pela minha tia, que ela congregava lá. A igreja ainda na época era Batista Renovada. E na época eu fiz um discipulado, mas a minha família toda católica, meu pai me proibiu de ir para a igreja e na época eu fiquei frustrada. Passou alguns anos, eu tentei novamente, nisso eu já tinha uns 19 anos. E só que dessa vez eu já estava envolvida demais com as coisas do mundo. E era muito difícil, porque eu saía sexta, sábado, aí no domingo eu fazia discipulado, de manhã, à noite eu ia pro culto. E até que teve um episódio de uma pessoa que fazia o discipulado comigo manifestar. E aí eu tive muito medo de aquilo acontecer Com comigo. você, né? E em vez de eu parar de ir para as coisas do mundo, eu parei de fazer o discipulado. Ficou com medo. Fiquei com medo. Aí passou mais uns 4, 5 anos. E nisso você trabalhava com pastor também, Sim, né? eu trabalhava com o nosso pastor de hoje. Eu conheci Jesus assim através da igreja dele. E eu via muito assim que, como eu vim da igreja católica, minha família toda é católica, eu acreditava muito na questão dos pastores que só queriam o dinheiro do povo, que não tinha vida com Deus. E ali no trabalho eu pude conhecer ele de perto. Trabalhei com ele durante 6 anos. Pastor Dorval Fontes, né? Pra quem não Isso. conhece. Com mais alguns irmãos lá da igreja que trabalhavam nesse lugar, porque era o estabelecimento da minha tia e a minha tia congregava na mesma igreja que a gente congrega hoje. Ela fazia o marido fazia parte do louvor, Isso, né? o marido dela, o filho dela, ela organizava encontros de casais, essas coisas. Só que eu fiquei bem frustrada na época, porque eu conheci pessoas que não davam testemunho, mesmo eu conhecendo o pastor Durval, eu falava, ai, eu não quero ser crente desse jeito. Saí desse lugar, fui trabalhar com outras pessoas também evangélicas. E assim, era um caos. E eu falava, se for pra ser assim, deixa eu onde eu tô. E aonde o crente vai, sempre tem outro crente que testa a gente, né? Tem. Menina, eu vivo hoje, Às isso vezes, hoje. às vezes não é nem quem não é da igreja, às vezes não é quem não é da igreja, quem é da igreja que Sim. acaba testando nossa fé muitas das vezes. É bem complicado, assim. Eu até brinco. Parece que os crentes é quem vem afrontar, né? Não é nem o pessoal do mundo. E aí nisso eu vivi intensamente o mundo, assim, em questão de drogas, de
festa, bebida, essas coisas. Só que eu cheguei num grau que eu considero como um alcoolismo. Eu bebia todo dia, todo dia, todo dia. E eu cheguei num ponto que eu bebi ali 2 garrafas de vodka numa noite. Só que no outro dia eu senti o mesmo vazio, do mesmo jeito, todo dia, todo dia. E aí eu comecei a ter crise de ansiedade. Sua mãe te aconselhava a parar, assim, ou Assim, ela nem percebia? na questão do álcool, quando ela via, porque eu tentava esconder, ela me aconselhava bastante. Mas Você escondia, né? eu isso escondia dela. bastante. Em questão das crises de ansiedade, essas coisas, foram poucas vezes que ela viu. Mas quando eu decidi ir pra igreja, era na verdade só pra dar uma aliviada, né? Acho que ninguém pensa em ir, tipo, agora eu vou servir a Deus e eu vou ficar lá. Eu tinha crise de ansiedade todos os dias. E aí eu relacionei com uma pessoa que era de uma religião duvidosa. E eu sofri muito por esse relacionamento. E assim, a pessoa era envolvida com tráfico, porte ilegal de armas, essas coisas. E eu tava ali envolvida no meio daquilo, mesmo sem me envolver, né? Então eu não tinha paz. Você estava envolvida com ele, não com as coisas dele. Mas assim, eu ia na casa dele, o risco era o mesmo, né? É. E assim, a minha Lugar família errado, nunca hora apoiou. errada. Minha família nunca apoiou, mas mesmo assim eu achava que eu tava arrasando. Que era o amor da minha vida, Vai casar com que ele. eu vou casar. E ele não era nada do que eu pensava, né? E foi através desse relacionamento que eu comecei a me aproximar novamente. Aí teve um culto que eu tive um sonho. Eu sou cheia dos sonhos, né? E nesse sonho era um terreiro e as pessoas estavam fazendo trabalho pra mim. E na minha cabeça eu tinha certeza que era a família dessa pessoa, já que eu sabia que a religião deles era essa. E aí eu fui pra igreja, né? Eu falei, meu Deus, como assim? E aí eu fui, conversei com o pastor, porque eu sempre fui muito pra frente, né? Eu achava que o pastor era, tipo, super meu amigo, porque eu trabalhei com ele muito tempo. Até hoje tem hora que eu falo, nossa, eu tenho que vigiar, porque ele é meu pastor. E eu fui, conversei com ele, contei essa situação. E aí eu comecei a ir de vez em quando. Eu ia lá na frente, orava. E aí eu conversei com ele, eu falei, quero batizar. E aí é mais uma outra menina também, que tava se achegando naquela época. E ela quis batizar também. A gente começou a fazer o discipulado, mas ela tava com muita pressa. Então ela queria fazer logo, eu já não tava com tanta pressa assim. Eu falei, por mim, eu não tô com pressa, depois a gente faz. E aí nesse depois a gente faz, eu ia desistir mais uma vez. Até que ia ter uma conferência na igreja, uma conferência em agosto, que todo ano tem. E me deu, assim, um estalo. No meio de um culto, faltava, tipo, 2 semanas, acho que nem isso, pra menina que começou a fazer o discipulado comigo batizar. E aí eu cheguei no pastor e falei assim, pastor, eu quero batizar até a conferência. Aí ele ainda brincou, ele falou assim, irmã, você falar que tá preparado, nós jogamos você na água. E eu falei, tô pronto, já tinha feito 2 discipulados, né? Aí como eu já tinha feito 2 discipulados, a pastora pegou comigo ali e a gente fez uma força-tarefa. A gente estudava 3, 4 lições num dia durante essas 2 semanas. Você batizou quando mesmo? No final de julho. Eu batizei em dezembro. E Foi logo aí. depois. Quase um ano. Então o retiro. O retiro vai ser perto do seu aniversário de batismo? Vai. E aí. A gente fez o discipulado bem rápido, assim, e era tipo assim. A gente estudava e a pastora me perguntava as coisas e eu tinha que saber responder. E se eu não soubesse, a gente ia conversando sobre os assuntos. E daí a gente batizou dia 29 de julho, se eu não me engano. E aí veio essa conferência. E ali eu comecei realmente assim, gastar a minha vida. A minha mãe até falava, mas que tanto vive na igreja, mas que tanto, pra que tanto? Até Hoje ela experimentar agora, hoje né? ela tá se achegando e e eu falei, né? A gente falou, agora você entende por que a gente vive aqui, né? Ô, Gabi,
Quais foram, assim, as suas maiores dificuldades, assim, que você teve no comecinho ali, quando você entrou pra igreja, que você decidiu, assim, largar tudo do mundo e viver de fato ali o evangelho? Quais foram as suas maiores dificuldades? Porque eu falo por mim, né? Você viu a minha luta ali de perto, a minha luta era com o narguile, né? Eu fumava muito narguilé, eu fumava muito vape, pod, eu fumava demais. A bebida eu larguei logo de cara. Aceitei Jesus, já no outro dia eu não bebia mais. Até hoje não bebi mais. Mas ali no meu comecinho, a minha maior dificuldade foi o vape, o narguile e parar de ouvir música sertaneja. Porque eu amava música sertaneja. Às vezes até hoje, se eu escuto assim algum carro passando e daí a música já toca na minha cabeça e eu fico com aquele chiclete na cabeça o dia inteiro, sabe? Pra você, assim, qual foi a maior dificuldade? Bom, comigo já foi o contrário. Foi o oposto. Eu fumava muito narguilé, eu já não tava usando droga mais quando eu voltei pra igreja. Só que o álcool, assim, me pegava muito. E eu tinha um sério problema que eu achava assim, eu bebi hoje no almoço, eu não posso ir pro culto à noite. Porque eu bebi e na minha cabeça vai O manifestar, vai Satanás acontecer fazendo alguma as coisas. coisa, alguém vai manifestar lá e vai me acusar porque eu tô bebendo e tô indo pra igreja. Porque Isso é coisa do inimigo. sim, a minha tia falava que ela teve, ela presenciou algumas situações assim. Porque ela foi o primeiro contato com uma pessoa evangélica que eu tive. Então eu acreditava muito nas coisas que ela falava, porque eu não tinha vivência, né? E eu pensava isso, até que um dia eu conversei com a Alice, que eu falo assim, eu acho que na vida de todo mundo, aquela mulher é alguém assim que Deus, Deus dá pra gente, assim. A Alice é a nossa líder, né? A líder dos jovens, aí para quem não conhece, é a Alice. Quero trazer ela aqui também no podcast. E essa Alice que a Gabi tá falando é a nossa líder dos jovens da igreja. E nisso ela me acompanhava bastante, mandava mensagem quase todo dia. E eu falei pra ela, um dia eu não fui pro culto e ela perguntou por quê. Eu falei assim, ai, porque eu bebi muito no almoço e eu não achei que eu deveria vir. E daí ela falou, vem como tá, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Uhum. E aí eu me dispus aí assim. Só que comigo as coisas foi diferente. Eu sempre tive experiências assim de Satanás me atentar pra eu ver que aquilo lá não era certo. A mesma coisa foi com a bebida. A questão das músicas, que nem você comentou, tipo, eu amava um pagode e eu pensava assim, se não fala palavrão, não tem por que eu não escutar. Só que a gente sabe que do mesmo jeito que a gente consagra um louvor a Deus, Uhum. a galera que canta no secular consagra a Deus que ele tá servindo, né? E eu bebi um dia muito na hora do almoço e aí eu pensei, se é pra eu ir como eu tô, eu vou desse jeito. Só que Satanás me afrontou muito durante aquele culto. Eu sentia vento, eu sentia como se alguém tivesse dando um beijo bem no meu ouvido, assim. Misericórdia. E aí no final do culto eu chamei a Alice e eu chorei muito. E depois daquele dia eu nunca mais tive coragem de beber. De bebê. E com as músicas foi a mesma coisa. Eu fui numa confraternização do trabalho, tinha um Mas até que menino. foi rápido, né? Porque pra mim foi questão de, Foi. tipo assim, 1 ano e meio. Foi rápido, foi coisa ali de uns 2 meses. Mas depois do batismo nunca mais bebi. Nem fumei nada. O narguilé acho que foi a primeira coisa assim que eu abri mão. Só que antes era bem E é que não te complicado. prendia tanto, né? Que nem a bebida. Sim. Antes eu brigava por causa de narguilé nas festas. Só que a hora que eu fui pra igreja já não tava mais assim. Ainda eu vendi ele, assim, desesperada, sabe? Falei, alguém compra isso, porque senão eu vou jogar no lixo. Porque eu vi aquilo lá, às vezes dava vontade, né? Mas foi, assim, onde menos me pegou. Já as músicas, eu ouvia muito poesia acústica, essas coisas. Até que eu comecei a me aprofundar no que era, na religião das pessoas. E a gente sabe que o mundo espiritual é muito real, né? E a gente não se apega nos detalhes Você tem algum normalmente. louvor favorito? Ai, Que te marca muito, assim, que você fala, nossa, esse louvor.
Eu acho que Oceanos foi um louvor que me marcou muito no começo. No começo, assim, lá atrás, quando eu tinha, sei lá, uns 19 anos. Eu, eu ouvia muito e eu pensava, Deus, quando que sua voz vai me chamar assim? E hoje a gente vive o extraordinário e uma gotinha, eu penso assim, se uma gotinha da glória não permite que a gente fique em pé, imagina a hora que chegar lá. Sim. E como que você lida com as dificuldades, tentações do dia a dia? Como que você lida com isso hoje? Olha, na verdade eu fujo. Eu fujo pra não precisar lidar. Melhor não ficar cara a cara com a tentação, né? A Bíblia é clara em falar, né? Resistir e fugir. Então, eu fujo, porque Você foge, você se afasta. é que nem a gente sempre conversa. A gente que viveu o mundo é mais difícil do que quem nunca viveu, né? Quem nunca experimentou essas coisas. É claro que eu creio que as pessoas têm curiosidade de saber como que é. Mas gente que viveu, a gente não pode ser hipócrita em falar que não é bom. A gente sabe que é, mas a gente também sabe... Tudo é tentador, né? É, Tudo é tentador lá. mas a gente sabe que não vai nos levar a nada, então eu fujo de verdade. Se eu ver que é um lugar que eu não vou aguentar, que nem Ainda mais se for sem outro cristão, né? Sim, Que eu acho que, tipo assim, que se você for num lugar, se você ainda tiver com alguma amiga, assim, na mesma fé... aham. Um segura Então, o outro, né? Você fala, ó, segura o outro, tá mas muito aí, pra frente. Mas aí, se você ir sozinho, eu já acho que... Eu também fujo, eu fugiria. Eu coloquei minha carne à prova uma vez. E assim, eu tava num jejum de 21 dias, arrasando, e eu achei que o Satanás, ele tava em paz, né? Quase cai. Não que eu caí, mas eu queria, sabe? Isso me deixou muito mal. Eu fiquei, tipo, uma semana chorando. Porque eu falava, Deus, eu não posso querer. Aí eu conversei com a Alice na época, ela falou assim, mas você não tem controle do que você quer. Você tem controle com o que você faz. Mas eu demorei uns par de dias pra eu entender isso. E a gente sabe que tínhamos uma vida antes, né, de conhecer Jesus, né? Nessa vida, assim, a gente acabava se relacionando com alguns rapazes, né? E como foi pra você esse processo, assim? Como você lida com isso hoje? Porque a gente sabe, né, que não é fácil, ainda mais quando a gente já conhece, né? Quando a gente já experimentou essa área da vida, assim, a dois. E como você lida com isso hoje? Então, Eles ainda te procuram, mandam mensagem pra você? Porque comigo, filha, Satanás, ele me atenta todo dia. Todo dia sai um das cinzas do inferno e mandou a mensagem. hoje eu já não... Na verdade, eu costumo não lidar com determinadas situações. Porque se eu sei que era alguém que, tipo assim, eu gostava de me relacionar, ou era alguém que dava um rolê da hora na minha cabeça, eu já nem fico com muita conversa. Porque às vezes a gente não tá forte todo dia. E numa dessa a gente fala, eu só vou tomar um sorvete. Só vou tomar um sorvete. Só vou tomar um sorvete, eu não bebo, qual que é o risco? Mas a gente sabe, que nem a gente costuma falar. Quando eu me converti, eu pensava assim, vou dar uns beijinhos, não é pecado dar uns beijinhos. Realmente não é, né? Mas você vai ficar só nos beijinhos? Eu já falava assim, eu não vou aguentar 2 anos, Deus vai ter que me dar um marido já. Ai, Deus, não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Tomando uma aguinha. Gabi, eu que te acompanho mais de perto, né? Sei como é o seu temperamento, eu sempre falo. Não tem problema falar, é como fala. E você já reconhece isso, né? Você acha que Deus, assim, já começou a tratar isso em você? Como você vê essa situação, assim? Como que você percebeu que Deus já começou a tratar isso em você? Né? Como que... Então, eu tenho uma amiga que ela sempre fala, é melhor pensar do que ter que pedir desculpa. E Deus sempre me faz pedir desculpa.
Eu não me orgulho. Eu sempre falo que esse meu jeito, eu creio que Deus tá tratando sim, porque tem acontecido muitas coisas, principalmente no trabalho, que sai do meu controle. Esses dias eu cheguei a chorar porque eu não podia responder a pessoa. E E é muito forte isso, claro né? que é. E ainda ele me coloca num cargo ali de liderança, porque antes eu não era nada, eu podia mandar a pessoa ir pra aquele lugar. Ainda eu falava assim, eu só não vou mandar você ir porque eu sou crente. Mas... E hoje, num cargo de liderança, eu não consigo fazer isso, né? Dá até justa causa, B.O. dos grandes. Processo pela Sim, empresa, e seu e na empresa ainda. esses dias eu cheguei a chorar porque eu não podia responder a pessoa. Mas quando eu cheguei na igreja, que tipo, a gente ia, sei lá, escolher um louvor para os jovens cantar. Eu dava a minha opinião, ninguém queria, era motivo de eu emburrar e não querer fazer mais nada. E aí, um certo dia, eu emburrei desse jeito e Deus falou assim pra mim: você tá aqui pra fazer a minha vontade ou a sua? Daí eu falei: nossa, Deus, preciso humilhar, assim. Mas tá Humilhação bom, misteriosa. né? Então, eu creio que Deus tá... Eu oro muito por isso, porque eu vejo que nem a Alice, aquela mansidão. Claro que a gente sabe, ela conta o testemunho dela, a gente sabe que ela não chegou assim, né? Mas eu falo, Deus... Gabi a Liz tem uns 9 anos? Por aí, né? Acho que um pouco mais, uns 10, 11 de convertida. E eu falo assim, Deus, pra mim ficar assim, só se você tirar eu de mim e pôr outra Gabriela aqui dentro. Mas eu sei Mas que é ele um vai processo. fazer, você sabe, né? Eu sei que é um processo. Eu sei que ele vai fazer. Então, mas assim, tem dia que eu choro, eu falo... E quando eu falo coisas sem pensar e não era pra falar, ou eu emburro, que nem teve uma situação de um ensaio que a gente tava lá e do nada eu irritei. Até hoje eu não sei o porquê que eu irritei, mas eu irritei. E daí o ensaio... Que ensaio? Ah, aquele último da... Ah, tá. E aí eu irritei, não sei porquê até hoje. E ali o ensaio não fluía, eu comecei a orar. Eu falei, Deus, eu não posso ficar assim. No final deu tudo certo, mas Amém. foi bem complicado. Você falou do perdão aí, né? Gabi, por que essa palavra é tão difícil? O perdão. Eu passei por vamos dizer, um assédio de uma pessoa muito próxima. E eu precisei conviver com ele depois dessa situação. E eu tinha medo, essa pessoa... Bom, vamos falar rasgado, né? Ele era marido da minha mãe. E ele não assumiu, contou uma história lá e tal. E eu ouvi a voz dele, eu não conseguia dormir. Aí, tipo, ele saiu de casa e minha mãe ainda continuou se relacionando com ele mais uns 2 anos. E, tipo, eu ouvi ele lá no portão, já me dava desespero. E quando eu cheguei na igreja, eu falava pra Deus, eu preciso perdoar ele. Eu preciso, porque ele tava vivendo a vida dele normal, como se nada tivesse acontecido. Já comigo não tava sendo assim, né? Você estava amarrada, né? Sim. E hoje eu vejo o peso, né? Aquela dinâmica que a Alice fez foi muito forte. Sim. E você tava em pé, segurando a corda. E aquilo ali foi uma corrente. E aí ela começou a falar dos traumas e, tipo, foi muito preparado pra Deus ali. Porque foi muita coisa que eu passei na minha infância. E aí, no decorrer desse ano, Deus trabalhou muito isso comigo. Em palavras, que nem teve gente que foi ministrar pros jovens sobre o perdão, sobre identidade. E quando a gente fez o congresso no início do ano, o louvor que eu cantei era Liberta-me de mim. E Deus começou a ministrar muito forte no meu coração que pra eu ter identidade, pra eu conseguir liberar perdão, eu precisava ser liberta de mim. Eu precisava ser liberta das minhas vontades. E só que isso, tipo, eu já tinha perdoado coisas que eu passei com meus pais, eu passei por cima, depois eu consegui perdoar, mas essa questão foi muito difícil. E aí a gente foi num chá, um chá muito longe, a gente chegou atrasada, não tinha nem lugar pra gente sentar direito. E... Eu tava? Tava. Ah, eu acho que eu sei. Pra lá do Catuaí, o lugar. Não, eu acho que eu sei qual que é. Até que a Fábio sentou na mesa Isso, separada, a gente chegou depois. Isso. Ah, tá. E a preletora daquela noite,
ela também Uma sofreu benção, né? assédio. Na verdade, o caso dela foi bem pior, né? Porque eu fui só questão verbal, essas coisas, mas o caso dela foi pior. Ela, só para o pessoal entender, acho que ela tava na casa dela, tomando banho, e entrava alguém pela janela, Isso. né? Acho que Ela foi morava numa 18, não foi? comunidade, foram várias vezes que isso Foram aconteceu. várias, ela morava numa comunidade lá em São Paulo, e quando ela saía do banho tinha alguém na janela dela, pulava a janela dela, Era algo alguma coisa assim. assim. E ela casou, e ainda quando ela casou, ela ficou uns dias ainda sem conseguir se relacionar com o marido dela, porque ela não conseguia, não foi? Ela disse que só Era ficava de algo. roupa, não deixava Isso, o marido dela ver isso, ela. era algo assim, esse testemunho dela foi bem forte também. Aí ela era uma bênção, aquela mulher, hein? Sim. E aí, enquanto ela falava, eu comecei a chorar ali, porque eu sentia que Deus estava ministrando no meu coração. E eu chorei muito, muito. E aí ela fez um apelo para quem tivesse passado por aquilo lá na frente. Só que eu tava chorando tanto que eu não conseguia ir. E aí eles pegou no meu braço e me levou lá. Tinha uma senhorinha que ela orou por mim, ela falava Jesus. E nunca vou esquecer daquela velhinha. Dá vontade de pôr ela num potinho. E ali, assim, eu fiquei bem, mas eu não achei que eu tava conseguindo, assim, liberar isso. E aí, no decorrer daquela semana, Deus começou a trabalhar comigo. E aí eu cheguei e falei pra Alice, eu não sinto mais aquele ódio que eu tinha dele. Que bom, né? Claro, óbvio que, tipo assim, a galera tem costume de falar que a gente tem que perdoar e voltar a conviver. Eu não acredito que seja assim. Nessa situação, não. Eu acho que tem situações e situações. E, assim, eu desejo que Deus abençoe ele, mas, assim, lá longe de mim. Sim. Talvez seja uma parte que ainda Deus vai curar, mas eu consegui perdoar ele. Tirar ele, né? Sim, que nem eu carregava mesmo. Eu tinha um ódio, assim, e eu brigava muito com a minha mãe por causa dele. Muito, muito. Isso fazia mal pra você. Sim, e teve um dia, foi no final do ano passado, eu tive uma briga muito feia com a minha mãe. Acho que foi, assim, a pior briga que a gente teve depois que eu me converti. E eu falei, assim, coisa que misericórdia. Hoje, e aí eu peguei e mandei uma mensagem pra Alice. Eu falei, hoje Satanás me usou. Porque a gente tem a mania de achar que a gente tá na presença. É só Deus que vai usar, mas é uma brechinha que Que a ele gente não precisa. precisa de libertação. Todos nós precisamos de libertação. Sim. A gente acha que quem precisa de libertação é quem bebe, quem fuma, quem se prostitui. Mas quem tá dentro da igreja também se libertar de uma mentirinha que conta. Um pecadinho de estimação. Um pecadinho de estimação, um palavrão, alguma coisa. Sim. Todos nós precisamos, né? O pecado não é só beber, fumar. Por isso que tem vai além, muita né? gente que acha que tá dentro da igreja é salvo, porque tá lá, né? Mas daí fala do irmão, Sim. fica de picuinha com o irmão, não Procura olha na cara do problema. irmão. O irmão não me deu assim. paz, eu não vou dar paz pra É ele. assim, é assim. E assim vai. É assim, daí vai virando uma bola de neve, né? Sim. Amiga, para entrarmos já no final, né? Como você reconhece a voz de Deus? Como você sabe que é Deus falando com você? Porque a gente sabe que Deus fala com cada um de uma maneira, né? A sua experiência, como você sabe que é Deus falando com você? Como você reconhece isso? Olha, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Porque eu tenho muito costume de falar que é coisa da minha Será cabeça. que é Deus mesmo? Deus, por você faz tal coisa, só pra eu entender. Mas eu tenho, assim, quando é uma correção, eu entendo mais rápido. Tipo assim, não faz isso que você tá errada. Eu entendo mais rápido. Às vezes, aconteceu um dia de eu perguntar um negócio pra minha irmã, ela me responder, tipo, eu não quero saber da vida dos outros. Mas, tipo, eu tava perguntando se alguém tava bem. E aí eu fiquei com muita raiva dela. E aí eu fui tomar banho antes de ir pro culto de ceia. E Deus falou pra mim, você vai pedir perdão? Falei, mas foi ela que foi grossa comigo. Deus falou, não, mas você não queria saber se a irmã tava bem. Na minha cabeça, eu queria saber se a irmã tava bem. Mas Deus falou, não era isso que você queria saber. Então você vai pedir perdão pra ela. E aí eu cheguei, chamei essa pessoa pra conversar, ainda bem, cheguei até mais cedo no culto, né? Que falei, não vou deixar de ser por causa dos outros, não. E quando é correção, assim, eu tenho mais facilidade. Mas, tipo assim, Deus falar assim pra mim, vai lá e ora. Eu fico orando pra saber se é pra mim ir orar mesmo pra pessoa. Que nem já aconteceu várias vezes de Deus falar, vai lá e ora. E eu ficar acho que ali. isso acontece com muita gente. E eu ficar ali, alguém descer lá do altar. Você tava cantando louvor, vai lá e desce e ora pra pessoa que Deus tinha mandado eu orar. Esses dias Deus falou pra mim, vai lá e canta. Eu
falei, não vou. Daí precisou de uma irmã chegar e falar assim, abraça a irmã ali. E daí eu Ai, ir eu tenho vergonha. e fazer o que Deus mandou. Eu tenho muita vergonha. Eu também tenho. Eu falo, quem que é eu pra orar pelos outros, gente? Tem dia que Olha é eu minha que vida. quero. Olha a minha vida. É eu que preciso de oração. Cheia de pecado. Mas é assim que Deus usa, né? Usa a gente pra entregar uma bênção que a gente tá pedindo pra liberar pros outros. Uhum. É que nem a pastora Valdirene, no devocional de hoje, ela falou sobre que Deus coloca a gente em situações pra falar com alguém. Sim. É que a gente pede tanto e muitas vezes a gente nem tá preparado. Uhum. Então a gente tem que liberar pros outros, pra ver se a gente aprende, né? Uhum. Ela falou que Deus... eu não vou lembrar certas palavras que ela usou, mas que Deus colocou ela em um hospital que ela foi só pra falar com uma mulher. Depois ela não voltou mais naquele hospital. E depois de anos, eu não tenho certeza se ela voltou naquele hospital depois de 2 anos ou se a mulher visitou ela em algum outro hospital, tá? Não tenho certeza disso, mas é mais ou menos isso. E daí Deus falou pra ela que ela estava naquela situação só pra entregar aquela mensagem pra aquela mulher. Então Deus coloca a gente em situações pra poder falar com as pessoas. E eu também tenho essa dificuldade. Eu falei assim, Deus, mas olha a minha vida que eu levo, quem sou eu pra orar pela vida da pessoa, né? É que a gente precisa entender que não é sobre nós, né? Por mais que a gente seja lá uma pessoa que viva de jejum e oração, a gente nunca vai ser merecedor. E eu acho que todo mundo pensa isso, né, no começo. Ainda eu tava conversando com uma pessoa e eu comentei isso. Eu falei assim, Deus mandou eu orar, a irmã teve que descer do altar e orar porque eu não fui. E é tipo, Deus mostra que ele não precisa de nós. E querendo ou não, a gente tá no comecinho ainda, né? Sim. A gente tá no comecinho ainda. E a gente já teve muitas experiências. Qual foi a sua maior experiência espiritual? Você fala assim, meu Deus, nunca imaginei viver isso. Sei lá, que nem eu aquele dia. Minha maior experiência foi a primeira vez que eu expulsei o demônio aqui. Aquela foi a minha maior experiência. Lógico, eu tive outras também, mas eu acho que aquela foi a maior, porque eu acho que nem das outras vezes, ele sempre mandava alguém, né? Demônio mirim, pombagira. Mas naquele dia, chega, me arrepio, naquele dia eu tinha certeza que era ele mesmo. Não mandou ninguém, sabe? Teve alguma, assim, sua? Ou até nem mesmo que não seja com demônio, alguma outra experiência, batismo espiritual, né? Assim, algo. Eu vivi muita coisa, na verdade, né? Só que algo que me marcou muito foi a questão do batismo, né? Do batismo no Espírito Santo. Uhum. Eu queria muito. Eu queria muito. E eu fiz jejum mesmo, porque eu queria viver. Porque eu vinha de uma religião que, tipo assim, eu acreditava nisso, mas eu queria pagar pra ver. Porque eu falava, só acontece com os outros, será que é verdade mesmo? E eu queria sentir. E foi bem nessa questão que eu falei que eu tava jejuando, né, por 21 dias. E no final desse jejum apareceu o enviado. E, tipo, eu creio que seja por isso que na época eu não recebi. Porque ele tirou todo o foco do meu jejum. Tipo, na última semana ele apareceu. Foi a semana assim que eu desregulei. Não que eu desisti do meu jejum ou que eu caí em tentação. Mas eu fiquei muito mal porque eu queria ficar com ele, eu queria sair com ele, mas eu não podia, eu tinha ciência de que tinha temor, né? Que não me convém mais aquilo. Você tinha temor. E aí chegou os jovens todos juntos lá, eu falei, oh Deus, é hoje. E aí todo mundo caiu, todo mundo que não era batizado foi batizado. E eu fiquei lá moscando. Só que eu fui hipócrita também. Que nesses 21 dias eu pedi pra Deus que eu queria saber o meu chamado. E o batismo. E eu soube o que era o meu chamado. Só que eu pensei assim, nossa, eu jejuei por 21 dias pra nada. Então não valeu de nada. E aí eu fiquei frustrada e, como diz
a gestora minha lá no trabalho, a minha cara tem legenda, né? O dia que eu tô bem, todo mundo sabe, mas o dia que eu não tô também, todo mundo sabe. E daí a Alice, nossa líder, chegou e falou: o que aconteceu? Falei: nada. Ela falou assim: você vai falar, senão você vai embora. E aí eu peguei e falei assim: todo mundo foi batizado, menos eu. E daí eu já comecei a chorar, né? Porque a minha boca é aberta, eu não posso ver nada que eu tô chorando. E ela falou assim: vamos conversar com o pastor, vamos pedir pra ele orar. Eu falei assim: eu não vou orar com o pastor, não vou pedir o pastor orar. Porque o que Deus tinha que fazer hoje, ele já fez. Ela falou assim: tá, mas agora eu vou te falar como sua líder, você vai pedir pro pastor orar. E aí eu fui conversar com o pastor, tinha um rapaz também que tinha ministrado naquela noite. E aí ele ainda brincou, ele falou assim: eu tive que orar 60 dias, jejuar 60 dias pra eu ser batizado. E aí o pastor falou: calma, irmã, eu fui batizado num campo de futebol e não é assim, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Deus permite que essas coisas aconteçam pra mostrar que quem faz é ele, do jeito dele, a hora que ele quiser. Só que mesmo assim eu fiquei frustrada. E porque eu queria, velho, e aí eu pensava assim: meu Deus, todo mundo menos eu. Aí teve um dia, o último culto antes da igreja mudar, né? E foi todo um mistério, Deus falando na boca do irmão lá, e o povo rodando. Eu senti algo diferente ali, mas eu ainda, na minha cabeça, eu ainda não tinha sido batizada. E foi. Eu falei: nossa, se isso aqui eu não fui batizada ainda, eu quero mais. E aí teve aquele dia que a gente tava no culto do nada, e Deus falou assim: ah, vamos lá na frente. E aí eu falei que não, que eu não ia, pra que eu ia lá? E no final os irmãos entrou tudo no mistério, não tinha pra onde ficar. E daí nós correu lá pra beira do altar. E eu lembro que eu encostei no altar e eu falei pra Deus assim: eu não aguento mais fazer do meu jeito. Eu não quero mais ficar do meu jeito. Porque na minha cabeça, se for pra eu ficar do meu jeito, eu ficava onde eu tava. E aí o pastor veio, tipo, no mesmo instante que eu falei isso pra Deus, ele colocou a mão na minha cabeça e ele falou: a tua filha tem falado que não aguenta mais fazer do jeito dela. Olha só. E você não queria ir lá na frente. E eu não queria. Mas é sempre assim, a gente Falei: pega pra de que surpresa. que eu vou lá? Sempre orar, chorar, todo mundo olha a gente orando. Sai no Instagram da igreja com a cara toda inchada, feia. E Deus falou muito comigo ali. E ainda quando eu levantei, a Alice veio, me abraçou, começou a orar, e eu começando a chorar de novo. E o pastor falou, colocou a mão na nossa cabeça, orou e falou que Deus uniu a gente com o mesmo propósito. E aí eu me pergunto pra Deus, né? Falo: Deus, peça a Gabriela aqui ficar igual a Alice. Tem que sair a Gabriela e botar outra Gabriela aqui dentro. Mas depois de convertida foi isso. Antes de eu me converter, eu tive muita experiência também, assim, de eu ir, Deus falar, ou de eu ficar bêbada, eu queria falar de Deus pros outros. Aí eu tinha uma amiga que falava: é só a Gabriela ficar bêbada que ela começa. E aí um dia eu questionei o pastor, né, porque eu trabalhava com ele, eu falei: pastor, por que quando eu fico louca eu quero falar de Deus pros outros? Daí ele falou que, aí, tipo, Deus tava me mostrando qual que era o meu lugar, né? Que lá não era o meu lugar. Só que, infelizmente, eu demorei muito pra entender isso. É que foi o tempo necessário, né? Você teve passado por lá. Eu olho, eu falo assim: Deus, eu queria tanto nunca ter desviado, sempre ter. Tipo assim, porque eu nasci num lar evangélico, nasci num berço evangélico. Minha família, por parte de mãe inteira, é evangélica até hoje, graças a Deus. Então, eu fui apresentada na assembleia. E eu falo assim: eu queria tanto ter estado na igreja todos esses anos, mas aí, ao mesmo tempo que eu falo isso, Deus me faz refletir: mas você não teria nem um pouquinho de curiosidade de saber como era o outro lado? E eu me conhecendo do jeito que eu sou, eu teria curiosidade, sim. Então, hoje que eu já vivi o outro lado, agora eu tenho certeza que eu quero ficar desse lado. Então, eu acho que a gente vive muita coisa por querer pagar pra ver, sabe? Que não precisa. É porque a gente é assim, tudo curioso. A gente é curioso demais. E a gente se entrega também, né? A gente se entregava lá, bebia, ficava a noite inteira na balada, no rolê.
E hoje não é diferente, só que dentro da igreja. Hoje eu falo pro pastor, tem hora que eu paro pra conversar com ele, eu falo, pastor, se não for pra me causar aqui mais do que eu causava lá, eu nem quero, porque for pra viver o mais ou menos, que nem eu fazia festa pro mundo, pagava até drone pra filmar. Misericórdia, mulher. E droga de tudo que é jeito, e bebida. Que não é pra... Que não convém. Tipo, hoje eu prefiro 1000 vezes, que nem ostentava lá 500, 600 reais uma noite, trabalhava a semana inteira pra sair de rolê, trabalhava em 2 Amiga, lugares. Você gastava demais no rolê. Dia e noite eu trabalhava, um do salário era só pra isso. Você gastava demais no Deus que rolê, me livre. amiga. Eu Você gastava. gastava muito. Eu gastava. Muito. Era assim, sem noção. Enquanto não vi o último centavo, eu não parava. Misericórdia, eu não gastava tudo isso não, eu gastava menos. Eu gastava. Mas eu ficava com um menino que ele vendia, né? E eu pensava assim. Vape, essas coisas. Então ele me dava. Hoje eu falo, Deus, manda o marido pra me sustentar, porque eu não aguento mais trabalhar. Aí, Deus. ó. Quer celular, fia? Ai, eu quero ser uma esposa troféu. Ir pra academia 10 horas da manhã, ir pro Pilates. Troféu. Ai. O nosso podcast de hoje chegou ao fim. Foi muito bom poder ouvir um pouquinho da sua história, amiga, da sua jornada cristã. Apesar, né, de ainda estarmos no início, né, da nossa jornada, você já teve muitas experiências, né? Gostaria de te agradecer pela sua presença, de ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Eu creio que é só o começo de uma vida extraordinária que a gente tem para viver com Deus. E que o nosso testemunho possa servir para edificar a vida de outras pessoas, edificar a fé de outras pessoas. E que nós possamos sempre ser instrumento nas mãos de Deus. É isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.